Shalom. Amém. Louvado seja o Eterno por esta noite. Mais um dia que o Senhor nos concede. E um dia na presença dEle. É o que faz a diferença. A diferença que faz a diferença é a presença de Deus. A pessoa pode ter tudo na vida, mas se faltar a presença de Deus, faltou tudo, de fato e de verdade. Porque qualquer coisa na vida só tem sentido, só tem significado, se tiver a presença de Deus naquilo. Amém? Amém. Tá, eu vou pedir a Deus que toque você hoje à noite. Parece que as pessoas nesta igreja não gostam de serem tocadas pelo Senhor. Eu vou dizer de novo, eu vou pedir a Deus que toque você hoje à noite. Amém. Tá, e que toque você exatamente na área da tua vida, que você precisa do toque dele. Você quer? Amém. Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra por favor, primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 9, primeira aos Coríntios, no capítulo 9. É onde está o texto sagrado, que eu vou tomar como base para compartilhar algumas coisas que eu acredito vão fortalecer a sua fé, vão fortalecer a sua espiritualidade. Eu tenho colocado frequentemente que a fé, uma vez fortalecida, a qualidade da vida da pessoa muda automaticamente. De repente, a pessoa tem problemas diante dela. Quem é que não tem? Mas o maior problema que a maioria das pessoas tem não está diante delas, está dentro delas. É uma fé fragilizada. É uma fé impotente. É uma fé que não produz o resultado na hora que a pessoa mais precisa. Por isso, é muito importante você ter a sua fé fortalecida. Porque você não somente vai superar o momento difícil que você está vivendo, mas outros momentos difíceis virão. E a sua fé fortalecida vai fazer com que você supere. Você dê a volta por cima. Você acredita nisso? Amém. Tá, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, do capítulo 9, ao verso 24. Tá, e só para descontrair, eu me lembro de um bêbado que entrou na igreja e o pastor falou, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. E o bêbado disse, e o Corinthians perdeu de novo. Tá, e você vai saber por que eu estou falando isso, tá? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 9, verso 24 a seguir. A palavra do Eterno diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Diga amém. Amém. Agora escute com atenção. Eu quero usar como meu tema hoje o campeonato da vida. A maioria dos que estão aqui provavelmente já assistiu futebol, que seja uma vez na vida, jogo de futebol. Se você não acompanha os jogos de futebol, você não tem um time preferido, favorito,
Mas, de repente, quem sabe na época da seleção brasileira, você dá uma pausa e você acaba assistindo o jogo. E tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje que tem a ver com isso. A vida humana é um jogo. Eu vou dizer de novo, a vida humana é comparada a um jogo. E a primeira coisa que eu quero chamar sua atenção em relação a esse jogo da vida é que nesse jogo da vida tem um tempo predeterminado. Do mesmo modo que quando começa lá, dá a largada, saiu a bola, o cronômetro começa a rodar. É a mesma coisa. A vida humana, ela tem um tempo de existência. Ninguém está aqui nesse mundo para sempre. O jogo da sua vida não vai durar para sempre nessa terra. Do mesmo modo que tem um cronômetro, uma contagem regressiva na hora que sai a bola no jogo de futebol. Eu e você, nós estamos também numa contagem regressiva. O jogo da minha vida, ele tem um prazo para acontecer. O jogo da sua vida também tem um prazo. Nós estamos numa contagem regressiva no jogo da vida. Está me ouvindo? E do mesmo modo que no jogo de futebol tem o primeiro tempo e o segundo tempo. E também a gente vê isso paralelo na vida da gente. Tem o tempo da vida da gente, que é como se a gente estivesse no primeiro tempo da vida. Você tem uma idade e de repente você tem um vigor, você tem o afã de ganhar, de conquistar, mas de repente vem o segundo tempo, você está numa outra idade da vida. Tem gente que já está na prorrogação da vida, e se tratando da idade. Tem gente que já está indo para os pênaltis, já está no finzinho. Está na hora do juiz, o Supremo Juiz, apitar o final do jogo para essa pessoa. Então essa é a primeira coisa que eu chamo a sua atenção em relação ao jogo da vida. A gente está num jogo. A vida é comparada a um jogo. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção em relação ao jogo da vida: a gente não ganha todas. Você acompanha o campeonato. O campeonato, de repente você tem o seu time favorito. E você vai perceber uma coisa: o seu time favorito, por melhor que ele seja, ele não vai ganhar todas. Vai ter uma hora que o seu time favorito, predileto, cheio de craques, de repente vai perder. E a vida é assim. A gente não ganha todas na área sentimental, a gente não ganha todas na área financeira, a gente não ganha todas em relação à saúde, a gente não ganha todas em relação à família, os relacionamentos familiares. E por que não dizer, a gente não ganha todas em relação à espiritualidade. Então, de repente, no jogo da vida, a gente acaba perdendo. E tem hora que a gente perde feio. Tem hora que a gente perde de goleada. Agora, de repente, perder no jogo da vida, perder feio, de repente, pode trazer lições preciosas. Pode trazer um alerta daquilo que a gente precisa corrigir, daquilo que a gente precisa consertar, daquilo que a gente não fez e precisa fazer a partir de agora, para que a gente não perca como perdeu, ou de repente vai continuar perdendo, mas que de alguma forma aquilo que foi errado anteriormente possa ser corrigido. Eu encontro casais em crise no jogo da vida sentimental, estão perdendo. E porque estão perdendo, de repente vem um sinal de alerta, o que é que nós precisamos mudar, para que a gente não tenha mais perdas na área sentimental. Tem gente que perdeu na área financeira,
por uma questão ou outra pessoa levou prejuízo, ou então deixou de ganhar o que poderia ter ganho. Poderia ter ganhado. Então, porque essa pessoa perdeu, acende um sinal de alerta. E a pessoa, de repente, ela corrige o que precisa ser corrigido, para não perder mais do modo como perdeu, ou para ganhar. É fato que ninguém, nenhum time, entra em campo pensando em perder. Qualquer time, por pior que ele seja, enfrentando o melhor time, lá no íntimo, tem uma expectativa de ganhar, tem uma expectativa de vencer. E a mesma coisa, nesse jogo da vida, por maiores que sejam os desafios da vida que a gente enfrente, o problema é enorme, o problema é tamanho, eu estou jogando, mas a crise é tamanha. Mas lá no íntimo, tem uma expectativa de superação, tem uma expectativa de ganhar, tem uma expectativa de subir no pódio e receber o troféu da vitória, a medalha da conquista. É assim. Por maiores que sejam os nossos adversários no jogo da vida, por maiores que sejam os nossos problemas, as nossas crises, as nossas dificuldades, as adversidades, as situações indesejadas, lá no último, a gente não está entrando no campo para perder. A gente sabe que o adversário é mais forte. A doença, de repente, o diagnóstico é desafiador, é mais forte. Mas lá no íntimo a gente tem esperança de ganhar. Amém. O problema do filho, das drogas, é um problema enorme, é um desafio enorme, é um adversário gigante. Mas a gente tem expectativa de ganhar. Então, nenhum time entra em campo, por maior que seja o seu adversário, pensando em perder. Ele está pensando em ganhar. E talvez você veja aqui hoje à noite, e no jogo da vida, você pensa, puxa, está falando comigo, meu problema é enorme, a minha crise é desafiadora, o meu time é pequeno, é fraco. Mas lá no íntimo você quer ganhar. Lá no íntimo eu sei, você quer vencer. Você quer dar a volta por cima. Você quer subir no pódio da vida e receber o troféu da felicidade. Eu sei disso. Então esse é outro ponto em relação a esse campeonato da vida, em relação ao jogo da minha vida, o jogo da sua vida. E todo dia a gente sai para olhar. E a gente quer voltar para casa à tarde com a alma lavada. Que na pior das hipóteses, a gente deu tudo de nós. De repente a gente perde, mas perde cabeça erguida. A gente perde com a alma lavada. A gente perde sabendo que a gente deu o nosso melhor. É assim. Às vezes eu vejo, não vou falar qual é o meu time não, a maioria aí sabe qual é. Não está bem, eu sei, não está bem. E às vezes o pessoal vem tirar casquinha comigo, e o seu time? Eu falo, está ajudando os mais fracos. Perdeu porque está ajudando os mais fracos. Jesus disse, quem tiver duas túnicas, dá uma. Então é para ajudar os mais fracos. Então a gente sempre arruma a saída ali para justificar a derrota, para justificar a má classificação do campeonato. Mas é assim. Tem uma expectativa de que vai melhorar. A gente alimenta essa expectativa. E no jogo da vida da gente, nesse campeonato da vida, é assim também. A expectativa está lá, a esperança está lá. E de repente é rebaixado para a segunda divisão. Mas a esperança é que vai subir, é que vai chegar na ponta. E eu vim aqui hoje para profetizar. Não importa a classificação que você está no campeonato da vida. Na área sentimental, talvez você foi rebaixado.
Está na segunda divisão. Tem gente que está na terceira, já tentou 3 relacionamentos, está no quarta divisão. Talvez na família. Você está sendo rebaixado, as coisas não estão boas. Mas eu sou profeta de Deus sobre a tua vida. Você vai vencer, você vai superar, você vai conquistar, a sua classificação no campeonato da vida vai melhorar. Você vai conquistar, você vai dar a volta por cima. Onde teve choro, vai ser alegria. Onde teve lamento, tristeza, vai virar celebração, em nome de Jesus de Nazaré. Vai ser assim, porque é um campeonato. E eu repito, perder um jogo não significa perder o campeonato. Perder 2 jogos não significa que o campeonato continua. Não sei se você já ouviu a expressão, enquanto a vida, a esperança. Enquanto o juiz ainda não apitou o final do jogo. Pode estar perdendo de 2, de 3, mas você vai virar. Você tem esperança de sair um pênalti. Sei lá, alguma coisa tem que acontecer. Porque o juiz ainda não apitou o final do jogo. Se você está viva ainda, é porque o Supremo Juiz ainda não apitou o final do jogo. Então o jogo da sua vida, o campeonato da sua vida continua. Ele tem que continuar. Você pode dizer amém por isso? Então, a outra coisa, do mesmo modo que no jogo de futebol tem regras, no jogo da vida também tem regras. Se a gente quer ganhar, se a gente quer conquistar, se a gente quer subir no pódio, receber o troféu do campeonato da vida, seja que área for, isso não pode ser de qualquer jeito. Isso não pode ser infringindo regras. Isso não pode ser ultrapassando os limites. No campeonato de futebol, no jogo tem regras. E no jogo da vida tem regras também. As regras estão nesse livro. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o manual das regras do jogo da vida. Amém. É aqui que nós sabemos como é que nós podemos jogar o jogo da vida e ganhar licitamente, e ganhar na ética, e ganhar respeitando os limites que Deus estabeleceu. De nada adianta você prosperar, você acumular muito dinheiro, dando calote, dando golpe nas pessoas, no ilícito, fazendo coisa errada. Então, sua riqueza será para a aflição da sua alma. Se não for aqui, será na eternidade. Então, o que a gente ganha no jogo da vida, seja que área for, tem que ser licitamente, tem que ser dentro das regras. No jogo de futebol tem regras, e quem quebra regras no jogo de futebol é punido. Você sabe as punições. Jogador infringiu a regra no jogo, ultrapassou o limite, avançou o sinal, ele pode ser punido com cartão amarelo. Se a falta é grave, ele pode ser punido com a penalidade máxima. Vai tomar gol. A possibilidade de tomar gol, ela existe por causa da quebra da regra. E tem cartão vermelho. Tem cartão vermelho no jogo de futebol, na vida também. De repente, o jogo da vida para alguém acaba mais cedo. Pensa numa pessoa que fuma a vida toda, alcoólatra, ou um dependente químico, pessoa que está quebrando regra, ou o sujeito que monta numa moto e sai a 200 por hora na rodovia, está quebrando regras.
Então, de repente, a punição chega. Na área sentimental, infringiu regras no relacionamento, pode vir um cartão amarelo, uma instabilidade ali na relação. Mas, de repente, pode ser cartão vermelho. Você já viu gente que morre mais cedo? Uma pessoa falou, puxa, eu não acredito que alguém pode morrer antes da hora. A gente conversava outro dia com um grande empresário aqui da cidade. Ele disse, eu acredito que todo mundo tem o dia de morrer. Eu disse a ele, não. Eu falei, você tem um supermercado. Os produtos perecíveis que você recebe, vem escrito neles, data de validade. E se você não conservar conforme as recomendações, o produto vai vencer antes da hora. Ou se a pessoa adquire o produto em bom estado, chega em casa e não coloca, não considera a regra da conservação, o produto vai perecer, vai morolar, vai mofar, vai azedar. E tem gente que a vida, de repente, a pessoa é punida no jogo da vida, ela vai antes da hora, mais cedo. E aí, de repente, quando você vai ver, a pessoa quebrou regras. Ela infringiu, ultrapassou os limites. E recebeu o cartão vermelho. Foi tirada do jogo. Compreende o que eu estou falando? Amém. Então, do mesmo modo que no jogo de futebol tem regras, no jogo da vida tem regras. Quer conhecer as regras do jogo da vida? Quer andar na regra? Esse livro diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquela pessoa que considera o manual das regras do jogo da vida. Deus diz no final do Salmo 91, saciá-lo-ei com longevidade. A vida vai ter prorrogação, você vai viver mais. O jogo não vai acabar para você antes da hora, o jogo da vida não acaba antes. Ele vai acabar na hora que tiver que acabar, na hora que o juiz apitar. Mas não vai acabar para você porque você está sendo punido por causa do pecado, por causa da vida errada. A vida de pecado, a vida sem Deus, é uma vida que mais cedo ou mais tarde a duplicata chega, a conta chega. E nesse jogo da vida, se a pessoa quebra regras, se ela ultrapassa os limites, ela vai receber o cartão vermelho. Está no cartão amarelo, tem que andar pisando em ovos. De repente, o cartão amarelo é uma doença. É uma amarração na vida, é um alerta. Por que isso está acontecendo comigo? De repente, a vida está te punindo, está começando a punir, está quebrando regras. E as consequências, elas acontecem. E de repente as consequências acontecem numa sequência, numa sucessão de coisas indesejadas. E aí você fica pela vida perguntando, por que, meu Deus? Por que, meu Pai? Por que isso está acontecendo comigo? É punição. A regra, quebrou a regra, tem punição. Diga quem está com você, diga, quebrou a regra, tem punição. Agora ergue a cabeça, olhe para aqui. Estou falando isso porque Brasil é o país do futebol. Não é possível que você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui hoje à noite. Eu não acredito. Até uma criança não entende. A outra coisa, em relação a esse campeonato da vida, esse jogo da vida, escute cuidadosamente. O jogo de futebol, ele acontece coletivamente. Você nunca vai ver um time de um jogador só. O meu time entrou em campo, só tinha um jogador. Não. É time. No jogo da vida, é time. Vou explicar isso a você. Nenhum de nós existe nesse mundo para jogar o jogo da vida. A gente não está em campo, no campo do jogo da vida,
para ser sozinho, para ser individual. É uma ilusão você pensar que vai ganhar no jogo da vida sozinho. Você pode colocar o Messi contra o time mais ruim que você pensa ali. Ele pode começar ganhando 1-2, mas chega uma hora que ele cansa. Chega uma hora que os pernas de pau vão começar a marcar e o jogo vai virar. Está compreendendo? De repente você insiste sozinho na vida, nariz empinado, e você pensa que não precisa de A, nem de B, nem de C. Mas no jogo da vida, você nunca vai ganhar sozinho. Você pode ganhar sozinho por um tempo. Mas uma das coisas que você tem que considerar é que a gente ganha no coletivo. É no coletivo, é no compartilhar, é na interação, é na somatória dos potenciais. Então o time tem que ter o goleiro, tem que ter zagueiro, tem que ter laterais, tem que ter o pessoal do meio do campo, tem que ter atacantes. Então é no coletivo que o time vai vencer. Você tem problema, tem crise, tem dificuldades, situações indesejadas. A vida pregou peça em você e de repente você está perdendo de goleada. Mas eu vim aqui dizer que a gente está entrando em campo com você. Nós estamos vestindo a camisa do seu time, do time da sua vida. Essa igreja vai jogar com você. Você não está sozinho. De repente, as pessoas que você nem imaginava deixou você sozinho no campo, jogando sozinho. Mas a gente está aqui para vestir a camisa. A gente vai jogar com você. E você vai vencer. E você vai superar. E você vai conquistar. E você vai dar a volta por cima. Você pode dizer amém por isso? Então a vida é coletiva. Deixe o orgulho de lado e admita: eu preciso de ajuda. Estou aqui com a crise. Uma pessoa chegou para nós outro dia: o casamento já acabou. E a pessoa com um lamento. Eu falei: mas por que você não buscou ajuda? Por que você não falou com a gente? Então, de repente, a pessoa perde no jogo da vida, perde e perde feio, de goleada, porque ela quer jogar sozinha. Está lá o problema, está lá a crise, a adversidade, a situação indesejada, e a pessoa insiste em ser ímpar, insiste em ser sozinha. O bendito é o fruto. Não. No jogo da vida, a gente joga coletivamente. O atacante, se não tiver o goleiro lá atrás, de nada adianta, ele está marcando gol, o gol está vazio. Se não tiver zaga, ou se tiver zaga, zagueiros, mas está faltando atacante, está faltando quem marca. Então é time, a vida é time. Você sabe por que Deus é família? O próprio Deus é time. Quando Deus criou o homem, se você ler no início da Bíblia, o Gênesis, a declaração é esta: façamos o homem, façamos. Deus é time. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem alguém que ganha desse time aí, não? Pode juntar o inferno, o Lucifer, o Beelzebub, pode juntar quem for para jogar contra esse time. Porque Deus não é só até Deus para jogar no jogo da vida. Ele não joga sozinho. Tem o Pai planeja a salvação, aí o Filho entra em campo, executa essa salvação no Calvário, aí o Espírito Santo vem para poder aplicar essa salvação.
para ganhar o campeonato. E de repente o próprio Deus, no jogo da vida, Jesus, de repente, tinha uma derrota aparente. Uma derrota aparente. Foi traído por um amigo. Quando Judas chegou, traiu ele com um beijo. Judas está chegando, Jesus fala amigo, porque amigo. Levou bala nas costas de um amigo que comia no prato com ele. Aí de repente é chicoteado, é levado à cruz. Quem olha aquilo, quem assiste o jogo, quem está na arquibancada assistindo, pensa, perdeu, mané, perdeu, chicoteado, pregado na cruz, já era, perdeu o jogo e perdeu o campeonato. Mas não, só que não. No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele triunfou sobre a morte. Ele venceu. E ele pegou o troféu. Ele recebeu o troféu. E sabe o que ele diz? No mundo, no jogo da vida, tereis aflições. Os adversários serão muitos. Ele nunca disse que seria fácil. Ele nunca falou, olha, vocês vão levar o campeonato do jogo da vida de bobecha. Não. De mão beijada. Não. Ele falou, no mundo, nesse jogo da vida, vocês vão ter partidas difíceis nesse campeonato da vida. Partidas duras. Mas ele conclui dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci, e vocês também vão vencer. Tenham bom ânimo, fiquem animados. Então, de repente, você está vivendo aí um momento difícil, uma situação, você fala, perdi, não tem mais jeito. Mas ele está dizendo para você hoje à noite, vocês vão ter aflições, mas sejam animados. O jogo continua, sejam animados. Assim como eu venci, vocês também vencerão. Dê um aplauso a ele. Ele venceu e você vai vencer também. Jesus venceu. Sabe o que ele diz? Eu gosto disso. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, o último inimigo que nós vamos vencer vai ser a morte. O último vai ser a morte. O último inimigo a ser vencido será a morte. No campeonato da vida, vem doença, vem demônio, vem dificuldade financeira, vem situações indesejáveis, problemas nos relacionamentos familiares, mas ele está dizendo, o último que vocês vão vencer. Quando ele fala o último que vocês vão vencer, significa que os outros a gente vai vencer também. O último inimigo a ser vencido será a morte. Vai ter um dia que você vai entrar no campo para jogar e o seu adversário vai ser a morte naquele dia. Você já parou para pensar isso? Tem um dia que o adversário é o desemprego, o adversário é uma dívida. Tem outro dia que o adversário é um incômodo, uma moléstia, uma enfermidade. Tem outro dia que é uma encrenca na vida sentimental, é um adversário. Mas vai ter um dia. Vai ser seu último adversário que você vai enfrentar nesse campeonato da vida. Vai ser a morte. A morte. Só que Jesus está dizendo, assim como eu venci esse adversário, a morte, vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Você pode dizer amém por isso? O campeonato da vida. Tem um adversário aqui, tem outro ali, tem outra situação, tem outra crise, outra dificuldade. É um campeonato. É um jogo, é outro jogo, é outro jogo. Mas a gente tem a garantia que em conexão com Ele, a gente tem graça especial para vencer.
Você vai vencer. Qual é o seu adversário nesse jogo da vida? Você vê que hoje à noite, a semana começa hoje, domingo, né? Não sei se você sabe. Semana começa no domingo, mas para valer mesmo começa na segunda. E qual é o seu adversário essa semana? Qual é o seu problema? Qual é a situação que está tirando sua paz? Que está fazendo a sua vida ficar preto e branco, sem graça, sem sabor? Qual é o seu adversário? Eu quero desafiar você a entrar em campo, crendo que você não está sozinho, sozinha. Crendo que ele venceu e você vai vencer também. Eu me lembro de um sujeito que disse para o amigo, ele disse o seguinte, falou, um dia a gente vai morrer. E o amigo respondeu dizendo, é verdade, um dia a gente vai morrer, mas todos os outros é para a gente viver. Deus é tão bom, que só deu um dia para a gente morrer. E os outros é para a gente viver. Como é que Deus é bom assim, né? Mas o fato é que um dia a gente vai entrar em campo. A hora que você entrar em campo, de repente, quando você olhar do outro lado, o adversário é a morte. Talvez no hospital. Talvez você está lá no hospital, aí você começa a sentir a sombra do seu adversário. A morte. Talvez na cama ali, um infarto. Meu Deus do céu. O fato é que esse é um adversário, que a maioria das pessoas tem medo dele. Mas Jesus venceu o bicho-papão chamado morte. E venceu de goleada. Amém? Venceu de goleada. E a gente vai vencer também. Sabe por quê? Porque aquele que crê em Jesus, a morte não mata. Sabe o que significa morte? Separação. O inferno é a separação eterna. Separação eterna de tudo e de todos, inclusive de Deus. Então no inferno não haverá criancinhas para você, um sorriso não vai ter. No inferno não haverá flores. No inferno não teremos passarinhos voando. É um lugar terrível, sem graça, de aflição, de agonia. Morte significa separação. E aqueles que estão em Cristo Jesus vão vencer a morte, porque a morte não mata aquele que crê naquele que venceu a morte. Se ele venceu a morte, você vai vencer também. Amém. Amém? Amém. Então vamos correr. No campeonato da vida, no jogo da vida, não sei se você já notou, tem a figura do treinador. Já viu o treinador? Tem que ter o treinador. Quem é o treinador? É o mentor. É o sujeito que tem um olho clínico para identificar potenciais, para identificar problemas, dificuldade de um jogador, dificuldade de outro, e para fazer a escalação de tal maneira que a probabilidade de vitória seja real. É para isso que está lá o treinador. E o treinador, às vezes ele é duro com o jogador, ele chama atenção para corrigir, ele orienta. O treinador é aquele que explora as capacidades, os potenciais que o jogador tem, para que quando ele entrar em campo, ele seja produtivo. Erga a sua cabeça, olha aqui para mim. É falência do jogo da vida a pessoa insistir sem um mentor, sem um conselheiro, sem um orientador. Está me ouvindo? Amém. Até os reis na Bíblia, se você ler a Bíblia, os reis, eles tinham os conselheiros do rei. Eles tinham a mente mestra.
Eles tinham os mentores, os orientadores. Os reis não entravam em campo para guerrear sem buscar a orientação dos treinadores. Está me ouvindo? Amém. Então, de repente, você está no jogo da vida, está quebrando a cara, está fazendo tudo errado. Você precisa de um treinador. Você precisa de um mentor, de uma mentora, uma mentoria. Você precisa de alguém que olhe para você, identifique os seus potenciais que de repente nem você está enxergando, as suas capacidades que nem você está vendo. Mas, de repente, um conselheiro, ele olha e fala: rapaz, não é assim não, você está perdendo no jogo porque você está fazendo tudo errado, você tem capacidades extraordinárias e você não está usando. Estão compreendendo? Quantas das vezes uma tragédia é evitada porque o conselheiro. Casamento, por exemplo. Erga a cabeça, olha aqui para mim. Casamento. Quando começou essa coisa de padrinhos para casamento, sabe qual era a ideia? Essas pessoas que são chamadas para serem padrinhos serão os conselheiros desse casal, serão os treinadores desse casal, porque quem casa, a maioria é marinheiro de primeira viagem, nunca foi casado antes. Então, os padrinhos do casamento, teoricamente, e no início era assim, eram pessoas que tinham capacidade para aconselhar se porventura o casal entrasse em crise. Eram pessoas experimentadas na vida para trazer uma palavra de cura, de restauração do relacionamento, para evitar a tragédia do divórcio, a tragédia da separação. Então, quando se chamavam pessoas para serem padrinhos, se chamavam pessoas bem casadas, se chamavam pessoas experimentadas na vida, pessoas que tinham maturidade. Se caso o casamento entrasse em crise, eles seriam os treinadores ali, que eles queriam ajudar a corrigir. Mas depois o tempo foi passando, sabe como é que o pessoal passou a convidar pessoas para serem padrinhos? Não quer nem saber se é bem casado ou não, se já teve 10 casamentos ou não, se é infeliz na vida sentimental ou não, mas a pessoa é chamada para ser o mentor, padrinho do casamento, porque pode dar um presente bacana. Ah, nós vamos chamar fulano porque aqui vai dar a geladeira. Aqui, vamos chamar aquele casal lá porque vai dar um fogão. Vamos convidar aquele outro porque vai dar um jogo de quarto. Não deveria, não era assim. No princípio não era assim. Mas foi sendo pervertida a ideia de padrinho para o casamento. Padrinho é para ser mentor, é para ser conselheiro, é para chamar o casal de vez em quando e falar assim: ei, como é que vocês estão? Está tudo bem? Está precisando de ajuda? A palavra padrinho significa paizinho. Na ausência dos pais, os padrinhos são os paizinhos, os conselheiros. Caiu a ficha aí, não? Amém. Então, de repente, os casamentos estão sem treinadores, estão sem mentores, estão sem conselheiros, estão sem pessoas maduras, experimentadas, para chamar o casal e desafiar a colocar os potenciais que eles têm para fora, para poder a relação continuar. A mesma coisa vale para a área financeira. E você faz negócios a 3x4 e o dinheiro que você... E de repente você perde aqui, ganha ali, mas de repente no balanço você está perdendo mais do que está ganhando. As grandes empresas, os grandes empresários, os mega empresários, eles têm pessoas especialistas em gestão financeira para poder orientá-los. Sabia disso? Amém.
Isso vale para qualquer jogo da vida. O jogo da família, você precisa de mentor. Você precisa de mentor na sua espiritualidade. Eu busco a Deus, é do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito que Deus estabeleceu. Você precisa de mentoria. Precisa de alguém que te dê cobertura espiritual, alguém que te ajude a se achegar a Deus e a ter resultados extraordinários na sua fé. Mentoria, assessoria. É por isso que em nosso ministério nós temos os projetos. O projeto Obedieton, que é uma assessoria que dá nos primeiros passos da fé da pessoa. E depois nós temos um discipulado. A pessoa abastecer a fé, aprender mais de Deus. É o treinador que está ali, é o mentor que está ali. E depois a gente tem o projeto dos 70, onde cada pessoa acompanha 3 pessoas, vai ser o treinador de 3, o mentor de 3, vai dar cobertura espiritual para 3. Estão compreendendo? Mentoria para a área familiar, mentoria para a área sentimental, mentoria para a área financeira, mentoria para a saúde. Tem gente fazendo tudo errado em relação à saúde. E depois entra na fila de oração e fala: bispo Daniel, ora por mim que eu estou com pressão alta. Eu falo: mas com peso desse tamanho aí que você está. Tem gente que vive para comer. Tem gente que come para morrer. Tem gente que come para viver. Eu como para viver. Aí a pessoa está comendo para morrer, enfia o pé na jaca. O outro está comendo para morrer. Pressão alta, diabetes, fui no médico, ora aqui por mim. A gente vai orar, botar a mão na sua cabeça, vai dar calo na sua cabeça de tantas pessoas botar a mão. E você vai continuar doente. Sabe por quê? Porque você está quebrando regras. Você tem que ter um mentor, tem que ter alguém que fala: poxa, vem para cá. Para de comer isso, para de comer. Para de exagerar. Crente não fuma, não bebe, não usa droga. Mas a maioria come para morrer. E você fala do usuário de droga, você fala do cachaceiro e tal, mas é o mesmo pecado, a gula. Está ultrapassando limites. Estão me ouvindo? Tem alguém aí, não? E não pensa que porque você é magro, de repente você não está correndo risco, tá? Porque tem o falso magro. A pessoa está magra, mas o sangue está gordo. Vai dormir com um barulho desse agora. Então tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Agora, de repente, você está precisando de orientação. Está precisando de um mentor, um treinador. Alguém que te chama a atenção e fala: vai por aqui. Eu tenho um olho clínico, eu bato o olho no... O pastor John, quando me vê, já sai correndo. O pastor John fala assim: poxa, o bispo Daniel está vindo ali. Ó. Ele já... Eu tenho que mandar chamar ele. Cadê ele? Está agachado atrás da mesa. Eu falo: rapaz, você com peso desse é um excesso. Isso é uma bomba relógio, rapaz. O jogo da sua vida vai acabar antes da hora. Aí tem uns que ainda falam assim: ó, sua mulher é bonita, você vai, o Ricardão vai estar no velório já de olho nela. Já vai estar de olho nela. Falei: você se cuida. Eu sou o treinador dá uma dura também, assim, de vez em quando. Então vamos que vamos, eu estou tomando o tempo de você. Eu já ajudei várias pessoas, assim. Eu peguei um que estava com quase 200 quilos. Eu enchi tanta paciência dele. E ele nada de tomar atitude. Quando tinha os girafas ali, eu passando, ele saindo dos girafas. Eu falei: você é doido, rapaz! Você come nos girafas! Magrinha é só a girafa dos girafas. Quem come dos girafas engorda. Comida processada. Eu falei: você está doido? E ele fazendo tudo errado. Não dava ouvido ao treinador. Aí eu dei uma dura nele, eu falei: olha aqui para mim, pelo menos você tem que ter dó de mim. Mas por quê? Falei: porque eu vou pregar no seu velório chateado, contrariado. Segundo,
Nós não vamos dar conta de carregar seu caixão, vai ter que chamar os bombeiros, rapaz. Aí ele acordou. Ele falou, rapaz, então... Aí eu encaminhei ele para fazer a bariátrica. Perdeu uns 80 quilos, mas ainda está ainda. Quando ele me vê, ele sai correndo. Quando vê o treinador, eu falei, o treinador está chegando ali. Mas o treinador quer o bem. Ele quer que a pessoa ganhe o jogo. Quando o seu pastor te chama e falou, você está vindo pouco na igreja, você está esfriando daqui, o que está acontecendo? E de repente você fica chateado pela cobrança. Não, isso é assessoria. Isso é o treinador querendo que você ganhe o jogo da vida, querendo que você ganhe na área espiritual. Porque senão você vai esfriando na fé, você vai perdendo o foco. Senão, de repente, quando você vê, não tem volta mais. Estão me ouvindo? Então, no jogo da vida, se faz necessário o treinador, o mentor, a cobertura. Alguém que vê aquilo que você não está vendo e te chama a atenção, e te corrige, e te orienta. Nós tivemos vou falar o nome não, mas a língua coça para falar. Tivemos que quebrou a cara na área sentimental, o casamento não deu certo, pai, virou falência da alma. Aí eu chamei o sujeito, porque não me deu ouvido antes. Quando conheceu a pessoa, a candidata, eu chamei e falei, olha, cuidado, você vai entrar numa canoa furada. Então eu sou treinador. Falei, canoa furada. Falei, é questão de tempo. A conta vai chegar. Essa pessoa não é a pessoa ideal para você. Mas ele insistiu, pegou, ficou noivo escondido de mim, chamou um pastor de outro ministério para celebrar o casamento. Quando eu fiquei sabendo, já estava casado. Eu falei, meu Deus do céu. E nem se me convidasse eu não iria, porque eu não vou avalizar uma coisa que Deus me mostrou que está tudo errado. Estão compreendendo? Aí durou lá o casamento uns 4 anos. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos. E aí sempre me chamando para poder... e aí não teve jeito. Da mulher pegar a faca para poder matar o sujeito. Não teve jeito. Eu falei, essa mulher vai te matar. Lamentavelmente, porque a conta chegou. A duplicata chegou. Tudo que começa errado. Se você for construir um muro de 100 metros de comprimento, tá aqui o seu Claudemir, que é pedreiro, um muro de 100 metros de comprimento, começou 2 centímetros errado aqui. Quanto mais distante vai ficando, mais longe vai ficando. É ou não é? Mais errado vai ficando. Quanto mais o tempo passa, mais o erro vai se acentuando. Tudo na vida que começa errado vai dar mais errado lá na frente. Quem entende o que eu estou falando? Amém. E aí o casamento acabou e sentei e falei, agora você quer ouvir? Você quer ouvir o treinador? Agora o mentor? Eu vou te ajudar, se você quiser ser ajudado. Primeira coisa que eu falei, primeiro, você está ferido na área sentimental. Sai dessa declaração que o povo diz, só um novo amor para esquecer o outro amor. Sai disso, porque você está ferido, você vai embarcar em outra canoa furada. Falei, você precisa ser sarado primeiro. Foge de mulher. Foge, pode ser banhada a ouro. Pode ser a Miss Universo. Foge. Você vai precisar de um tempo de cura. Aí a outra coisa que eu disse a ele, eu falei, quando chegar a hora que aparecer alguém, se estiver orando com alguém, antes de tomar a decisão, eu quero saber quem é, eu quero conhecer a pessoa. Eu sou seu mentor, Aí não deu outro, o tempo passou e tal, chegou o tempo da cura, aí falou, tem uma pessoa aí assim, que a gente está orando, nós conversando. Eu falei, quem é? É fulana.
Aí eu falei, agora você tirou a sorte grande. Você ganhou o grande prêmio sozinho. Tirou a sorte grande. E se eu falar o nome aqui, vocês vão dizer, tirou mesmo. Tirou mesmo. Então, por que eu estou falando isso? A importância de um treinador, a importância de um mentor, de um conselheiro. Eu volto a repetir, os reis na Bíblia, eles tinham um conselheiro. Os grandes empresários desse país e do mundo, eles têm assessoria financeira, assessoria empresarial. Estão compreendendo o que eu estou falando? Você tem potenciais extraordinários. Você pode ir mais longe do que você já foi. Você pode fazer mais do que você já fez. Você pode conquistar mais do que você já conquistou. De repente, o que está faltando é um mentor, uma mentoria, um conselheiro, alguém para te assessorar. Que quem está de fora vê coisa que quem está dentro não está vendo. É assim ou não é? Então é importante. Treinador. No jogo da vida, precisa treinador também. A outra coisa. No jogo de futebol, tem torcida. Você já assistiu o jogo de futebol? Tem torcida. Agora eu te pergunto, está todo mundo ali no estádio torcendo para o mesmo time? Tem gente torcendo a favor e tem gente torcendo contra. Pois no jogo da sua vida é a mesma coisa. Você entra em campo para jogar. Lá no íntimo você quer ganhar, você quer vencer, você quer subir no pódio. Você quer a prosperidade, a felicidade na área sentimental. Você quer andar em saúde no jogo da vida. Você está querendo ganhar. Agora, acredite, tem gente torcendo por você. Tem gente que, você já viu aquele torcedor assim, de vez em quando a câmera mostra lá, o cara chora. Está torcendo tanto que ele chega a chorar. Agora tem gente lá que vaiando. É assim ou não é? Nem todo mundo está torcendo para o mesmo time no estádio. Não se muda na arquibancada da sua vida. Não é todo mundo que está torcendo por você. Tem gente torcendo para você dar certo. A sua mãe está torcendo por você. Seu pai é um torcedor fanático. Tem gente lá, sangue do seu sangue, torcendo para você, por você. Agora é fato também que tem gente que está torcendo contra. Tomara que quebra a cara, tomara que dê errado. Tomara que fique na lona. A torcida, você tem a favor. Eu não vou te desanimar. Tem mais gente torcendo contra a gente do que torcendo a favor. Você já viu aquele estádio que está cheio da torcida adversária e só tem um cantinho lá da torcida do seu time? Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Tem um cantinho lá, assim, o pessoal de bandeira e chorando, o pessoal viajou longe para estar lá torcendo por você. Agora, o estádio está lotado de gente queimando rojão, fazendo de tudo ali, esperando a sua derrota, esperando o seu fracasso, esperando a sua falência, esperando ver você na lona. Tem gente vaiando. É assim comigo. Não pensa, eu não me iludo que todo mundo nessa cidade me ama de paixão. Não, isso é ilusão. É uma minoria que me ama. É uma minoria que quer o meu bem. É uma minoria que fala, tomara que o bispo Daniel consiga. Mas a maioria nessa cidade está na arquibancada da vida, da minha vida, torcendo pela minha derrota, pela minha falência. Só que isso não me desanima. Isso é combustível para mim continuar lutando. Porque o importante é que Ele está comigo. Ele está comigo. Amém?
Aí quando de repente você olha lá aquele tantinho de gente no estádio lá, você já fica animado. Você fala, poxa, esse povo andou longe para torcer por mim. Esse povo andou longe para torcer. Eu me lembro, eu não sei se você chegou a ver esse vídeo da moça, cerimônia de formatura, auditório lotado e tal, e chamando mestre de cerimônia, chamava um por nome, chamava outro. Na hora que chamou essa jovem, ela entrou para receber o canudo, o diploma, com uma enxada no ombro. Lembra disso? Uma enxada no ombro. As pessoas perguntaram, o que é isso? Falou, não, o meu pai capinou na roça esse tempo todo para pagar a minha faculdade. Se alguém torceu por mim, foi meu pai. Os calos nas mãos. Por isso, eu fiz questão de entrar aqui na cerimônia de formatura com essa enxada no ombro. Eu sei que muita gente torceu contra, mas eu sei. E de quem torceu por mim, ele foi o principal. Você compreende o que eu estou falando? Tem gente dando tudo de si, torcendo por você, acreditando na sua vitória. Enquanto tem um monte de gente torcendo contra. Mas aquela minoria, aquela torcidazinha ali, fanática, isso tem que te animar. Isso tem que te empurrar para cima. Coloque o coração na ponta da chuteira e vai para cima. Tem gente torcendo por você. Por que eu falo isso? Porque eu estou aqui hoje. Sou pregador do Evangelho, sou canal da graça de Deus. Tive muitos adversários, bala nas costas, Judas Iscariotes. Mas eu sei que se eu cheguei até aqui, eu cheguei primeiro porque teve gente que jogou comigo. Esses pastores estão no campo comigo, os obreiros estão no campo comigo, missionários, os levitas estão no campo comigo. Nós somos o mesmo time, embora muitas igrejas, mas o mesmo time. Agora, eu sei de gente que não estava no campo jogando, mas estava na arquibancada torcendo. Torcendo. Cobrindo de oração e de longe. Chorava, ria. Torcida fanática. Vai dar certo. Ele vai conseguir. O Daniel vai conseguir. Ele vai chegar lá. Então, erga a sua cabeça, olhe para mim, eu vou terminar com esse ponto. Repetindo o campeonato da vida e o jogo da sua vida. É um campeonato. Perder uma partida não significa que o campeonato acabou. Continua. Continue jogando. Por último, o que eu quero deixar com você é que no jogo da vida, de repente, um esforço a mais pode produzir um resultado extraordinário. De repente é um momento que o jogador está lá no campo e tal, está cansado, está dando cãibra, está desgastado, mas de repente é a jogada e ele encontra força na hora que ele não tem força e ele vai para cima e marca o gol do título. Você já viu isso? Às vezes eu estou vendo lá um jogo e nem é meu time de preferência, mas quando eu vejo o cara estava morto em pé, mas de repente ele encontrou força na hora que e ele foi e marcou o gol. Meu Deus do céu, que emoção! Eu já me emocionei com um jogador que nem do meu time era, mas pelo esforço, um esforço a mais. Por que eu estou falando isso? Você tem o seu adversário no
jogo da vida, o seu problema, a sua crise. Eu quero encorajar você a um esforço a mais. Eu não sei se você sabe, mas na corrida de cavalo, você já viu corrida de cavalo? Talvez você nunca viu ao vivo, mas pela televisão. Eles colocam uma câmera na linha de chegada, porque de repente o primeiro lugar ele ganha do segundo lugar por um focinho de vantagem. É verdade o que eu estou falando? Aí eles têm que voltar a imagem passando, chama o VAR. Aí chama o VAR. Aí o primeiro lugar ganhou por um focinho de vantagem. E de repente o prêmio do primeiro lugar é $50 mil. E o segundo lugar é $5 mil, de repente. Então o primeiro lugar ganhou 10 vezes mais que o segundo lugar. A pergunta que eu te faço é: o primeiro lugar teve que correr 10 vezes mais que o segundo para ganhar 10 vezes mais? Fala para mim. Não, ele teve que ter um esforço a mais. Um esforço a mais produziu um prêmio de 10 vezes a mais. O seu esforço a mais em superar, em dar a volta por cima, em enfrentar a sua crise, a sua dificuldade, o seu esforço a mais na oração, na leitura da palavra, o seu esforço a mais em frequentar a igreja, o seu esforço a mais na sua conexão com Deus, vai produzir um resultado 10 vezes maior, porque é o detalhe que faz a diferença. Eu vou te contar uma história para fechar. Olha aqui para mim. Na fazenda, o cavalo da fazenda caiu no fosso. É um buraco bem fundo. E fazendeiro, capataz da fazenda, tentaram de todas as formas tirar o cavalo e não conseguiram. Era um fosso estreito, o cavalo está lá no fundo. Tentaram de um jeito e de outro e não conseguiram. Não tinha recurso lá para poder. Um dia, 2 dias, eles estão com as tentativas e nada. A conclusão que o fazendeiro chegou: nós vamos sacrificar o cavalo. Mas como é, patrão? Vamos pegando os carrinhos de terra, o pessoal da fazenda enchia os carrinhos de terra e vinha despejando no buraco para poder sepultar o cavalo vivo, porque ia cheirar mal, queria. Aí estão jogando terra, e chega mais um carrinho de terra, e outro chega, jogando terra, para poder sepultar o cavalo. Quando de repente eles percebem que o cavalo estava chegando cá em cima já. E o cavalo saiu andando, galopando. Eles falaram: o que aconteceu? Milagre! Aí descobriram. Cada vez que jogava o carrinho de terra, o cavalo lá embaixo sacudia a terra. Aí a terra passava para baixo. Jogava outro carrinho, sacudia, e o cavalo foi subindo. Jogava, sacudia. Aí foi subindo. O cavalo saiu. Aquilo que parecia ser o fim teve uma reviravolta. Parecia ser minha morte, mas a vida continuou. Por que eu estou te contando essa história? Talvez estão jogando terra aí para te sepultar, viu? Vai sacudindo. Essa terra que estão jogando em você para te sepultar vai fazer você sair desse buraco que você se encontra. Fique em pé, em nome de Jesus. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É um esforço a mais. Pode deixar apagado aí, gente. Pode deixar apagado. É um esforço a mais. Estão querendo te sepultar. O que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Não, você não sacudiu. Você vai fazer o quê? Não, tem que dar aquela sacudida assim. Bom, eu vou falar de novo. Estão querendo que você estão jogando terra aí para fazer o buraco da dificuldade ser a sua sepultura. Mas cada vez que joga, você faz o quê?
Sacode. E você vai sair dessa. Vai sair vivinho da Silva. Você vai surpreender os seus adversários, os seus inimigos. Coloque as duas mãos no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. É o jogo da vida. É o campeonato. Esse é o campeonato. Você perdeu umas partidas, perdeu outra, quem sabe, mas o campeonato continua. Eu vou pedir, antes do pessoal cantar, eu vou pedir para... Nós estamos com essa campanha, os 3 pães para o meu amigo. Então você vai receber um pão hoje, domingo que vem você recebe o outro. E aí vamos fechar o mês com essa campanha. Eles vão passar o pão, você não come ainda. O que simboliza esse pão? Primeiro, Jesus é o pão da vida. Você com Jesus, você tem força para vencer. Você tem a graça necessária para superar. Segundo, esse pão que você vai comer simboliza a palavra de Deus que alimenta a sua fé. Tem alguém aí, não? Amém. Terceiro, o pão que você vai comer simboliza a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória em nome de Jesus. Então não coma ainda, não beba ainda. Aliás, não beba não é ceia não. Não coma ainda, nós vamos fazer isso juntos, tá? Em nome de Jesus. Pode passar, assim que pegar, você pode fechar os seus olhos enquanto eles cantam em nome do Senhor Jesus. Medita nessa canção. Que a angústia não se passe ali dentro do seu peito. Feche os seus olhos. Você tem uma enxergar solução e não deserto. Agora senta pra me ouvir. Batalha e dificuldade foi mandada quantas horas agora não divide você chega até dizer não entendo como foi eu tenho
desistir. A mão de Deus é contigo. Levante o alto, então, feche os seus olhos. Diga comigo, diga meu Deus, diga meu Pai, eu venho a ti, em nome do Filho, do Senhor Jesus. Eu te apresento a minha vida em oração. Diga meu Pai, pensado esse pão que simboliza o teu Filho, o pão da vida, que simboliza a tua palavra, que simboliza o meu milagre. Ó meu Deus, eu participo agora desse momento sagrado, desse momento de fé, na certeza que eu vou vencer no jogo da vida, porque o Senhor é comigo. Feche os seus olhos e coma do pão, tome posse da sua vitória no seu milagre. A mão de Deus